Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém. Boa noite, irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Emanuel, em Vila Nova, Curuçá. Como é que os irmãos estão? Como é que está chegando o som? Como é que está chegando a imagem? Por favor, peço que quem puder sinalize aqui para mim no bate-papo, para a gente saber se está tudo ok. Quero desde já agradecer pelo apoio do irmão Lima e do Pedrinho, que prontamente o irmão Lima trouxe alguns aparelhos que a gente necessitava, aqui microfone, peguei a lâmpada com o Pedrinho, a iluminação, para a gente tentar fazer
algo de qualidade para a glória do Senhor. Né? Que bom, o irmão Clóvis já disse que tá ok. Boa noite, irmão Clóvis. Sejam todos muito bem-vindos. Nós já começamos ouvindo, né, esse hino maravilhoso que diz Santo, Santo, Santo. E como é santo esse Deus, irmãos. Como é preciosa essa oportunidade que nós temos de estar na presença desse Deus santo, desse Deus glorioso, desse Deus bondoso. E isso é um privilégio. O Pedrinho está dizendo que o som e a imagem está ok. Muito obrigado, irmão Pedrinho. Vamos orar, irmãos, para dar continuidade a esse culto. A gente costuma dizer, né, para dar início ao culto, quando na verdade a vida inteira é um culto ao Senhor. E essa questão dessa divisão entre o sagrado e o profano, entre o cristão e o secular, para nós não existe, né? A nossa vida inteira é um culto, é aquilo que está escrito lá em Romanos 12, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então vamos orar nesse momento. Já gostaria de avisar para os irmãos que hoje o irmão Raimundo traria o estudo, mas infelizmente por motivo de trabalho ele não conseguiu chegar a tempo, mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu espero que Deus fale aos nossos corações e que desde já esteja preparando os nossos corações para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer essa noite. Oremos. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, que nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor nos permite estar diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez. Ó Deus, te louvamos porque as portas do edifício, Senhor, estão fechadas, mas o Senhor habita no nosso meio, o Senhor habita entre nós, o Senhor se faz presente no nosso meio, e nós somos casa do Senhor, templo espiritual onde o Senhor habita. E nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos pela vida dos irmãos que já estão conectados, ó Deus, estão na verdade cultuando ao Senhor nessa noite, por a vida do Senhor, dos nossos amigos, familiares que estão também aqui presentes, ó Pai, cultuando ao Senhor junto conosco, enfim, que em cada lar, ó Pai, que vai ser alcançado hoje pela Tua palavra, por essa transmissão, Senhor, seja abençoado e que isso seja uma realidade, Senhor, na vida dos nossos lares, o culto ao Senhor, o culto a qual é devido ao Teu precioso nome, ó Deus. Abençoa, Senhor, esse tempo que nós vamos ter aqui, motiva os nossos corações, Senhor, para adorar, para cultuar, para cantar louvores ao Senhor. Nós, ó Deus, Te glorificamos e fazemos isso no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O irmão Wilson também está aqui presente. Boa noite, irmão Wilson. Seja muito bem-vindo. Está aparecendo como Igreja Batista Emanuel aqui, mas o recado foi dado. Já sabemos que é o irmão Wilson que está ali conectado junto conosco também, certamente com a sua esposa, Nilda, nesse momento. Irmãos, vamos iniciar esse culto cantando ao Senhor um hino. Nós ouvimos, né? Começamos ouvindo esse hino maravilhoso, Santo, Santo, Santo. Mas agora eu convido os irmãos a abrirem o seu cantor cristão no hino 171. No hino 171, que fala sobre avivamento. Isso que a gente necessita, né? Esse avivamento. O hino diz: aviva-nos, Senhor, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Nesse momento nós precisamos ter o nosso ser revestido, precisamos ser avivados pelo Senhor para que não esmoreçamos. E só pode ser avivado, irmãos, aquele que um dia já esteve vivo, né? Não faz sentido dizer avivado para o mundo. Não, avivado é para a igreja. É gente que o Senhor já ressuscitou dos mortos e que hoje vive para a glória de Deus. Então vamos cantar, irmãos, com bastante fervor esse hino. Imagina que você está ali congregando com os irmãos, lá no templo, lá na rua Furriel. Que não possa haver nenhum sentimento de tristeza,
no nosso coração porque não estamos juntos. É claro que é sempre bom nós estarmos juntos, né? Ver a face dos irmãos. Mas lembre-se, nós estamos juntos. Deus se faz presente no nosso meio. Boa noite, irmã Kátia. Vamos cantar então o hino 171, Avivamento. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinais, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Aviva-nos, Senhor. Que essa possa ser a nossa oração. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. As pessoas que talvez não conheçam muito do Evangelho possam pensar, tem um fogo no coração? Esse fogo que na Bíblia representa purificar, tirar toda a impureza. Que o Senhor faça acender essa chama no coração da Igreja Batista Emanuel, esse povo bonito, abençoado, amado pelo Senhor. Que esse momento que nós temos, irmãos, nas nossas casas, esse momento de culto, seja momento de nós clamarmos ao Senhor, dizendo, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Vamos ter mais uma oração. Antes eu quero cumprimentar aqui a irmã Maria. Boa noite, irmã Maria. Glória a Deus. A irmã Maria está dando glória lá na sua casa. Certamente está glorificando a Deus ali juntamente com nosso irmão Pedrinho. O Jonathan também está dando glória a Deus aqui. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus pela presença dos irmãos. Não posso ver o rosto de vocês, mas só de saber que vocês estão conectados do outro lado. O irmão Clóvis também está dando glória a Deus. Seja glorificado o nome do Senhor. É maravilhoso isso, irmãos. Nós estamos juntos aqui. Eu fui responsável por essa live, mas como eu falei no início, eu simplesmente estou aqui, mas os irmãos têm por trás o irmão Clóvis na liderança, o irmão Lima, o irmão Pedrinho cuidando, liberando equipamento para nós fazermos essa live. Tudo isso é o povo de Deus. E certamente os irmãos que têm me mandado pedidos de oração, áudio, têm dado dicas. Isso é motivo para glorificar, irmãos, porque Deus tem dado sabedoria para a sua igreja. Então vamos orar mais uma vez nesse momento. Eu gostaria de que nós orarmos nesse sentido, irmãos, desse hino que nós cantamos. Aviva-nos, Senhor, que Deus acenda essa chama do nosso coração. Tente nesse momento, irmãos, fechar os seus olhos e não pedir nada assim de material. Vamos tentar fazer esse exercício. Eu sempre costumo fazer isso porque eu acho que às vezes a gente pede muito, mas muitas vezes a gente não pede como deveria ou necessário. Somente orar por essa questão nesse momento, irmãos. Feche os teus olhos e diga, aviva-me, Senhor. Aviva o teu povo, aviva a tua obra em nós. Feche os teus olhos.
Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, por causa dos méritos de Jesus, por causa dessa liberdade que nós temos para entrar diante da Tua presença, meu Pai, clamar ao Senhor pela Tua obra no nosso meio. Essa obra, Deus, que através da Tua palavra nós sabemos que é infalível, Senhor, de que o Senhor vai cumprir, ó Deus, tudo aquilo que, todo o propósito para o qual o Senhor chamou a cada um de nós. E por isso nós podemos, Senhor, estar esperançosos, sabendo que depende do Senhor, que não vai nos deixar, que nada, nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor desperte em nós a Tua obra, que o Senhor faça acender essa chama, Senhor, nos nossos corações, essa chama que glorifica a Ti, ó Deus, e exalta o Teu nome. Ó Deus, oramos pela Igreja Batista Emanuel, aviva no Senhor, aviva a Tua obra, traz em nós, Senhor, essa paixão que é devida ao Teu nome, Senhor, ao Teu reino, à Tua obra. Esteja, Senhor, com cada um de nós, nos livra, Senhor, da frieza espiritual, da apatia, Senhor, ó Deus, do descaso, e acende, Senhor, em nós a chama do primeiro amor, aquela motivação que nós tínhamos no início, Senhor, de fazer as coisas para o Senhor, muitas vezes com um entendimento um tanto quanto infantil, mas havia em nosso coração um desejo, Senhor, tão sincero. Desperta em nós novamente tudo isso, Senhor. Que esse tempo, ó Deus, que estamos separados, não seja um tempo de frieza, pelo contrário, seja um tempo de busca, seja um tempo, Senhor, de quebrantamento, de humilhação, ó Deus, para que possamos ver, ó Deus, que esse tempo nos permita ver que nada somos sem Ti, ó Deus, de que essa vida é passageira e de que a única coisa que vale a pena é glorificar o Teu nome e estar diante da Tua presença. Muda, Senhor, as nossas prioridades, que a nossa prioridade seja o Senhor, que o nosso maior desejo, a nossa oração seja o Senhor seja a nossa porção, ó Deus. O Senhor seja o nosso tesouro, o Senhor seja o nosso maior amor, ó Deus. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Abençoa, Senhor, a liderança da Igreja Batista Emanuel, trazendo, Senhor, todos os dias essa visão, ó Deus, auxiliando-nos, ó Deus, para que possamos glorificar o Teu nome, que possamos, Senhor, ter essa direção do Senhor, Pai, para saber como nós devemos agir, como nós devemos atuar, nos dando oportunidades, ó Deus, de pregar o Evangelho, Senhor, nos lugares onde nós estamos inseridos. Aviva a Tua obra no nosso meio, Pai, é o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. O irmão Carlos Alberto também está dando uma boa noite. Deus abençoe, meu irmão Carlos Alberto, você e toda a sua família. Seja bem-vindo ao nosso culto de estudo bíblico. E nós cantamos, irmãos, esse avivamento. E agora eu gostaria que nós cantássemos, que você abrisse seu cantor cristão mais uma vez. Hoje é dia de cantor cristão. No número 9, nós ouvimos, né, no começo esse hino, um hino muito inspirativo, que fala exatamente sobre a santidade de Deus. Santo, santo, santo. 3 vezes santos. Nós sabemos que isso tem um significado de perfeição, de ênfase. Que a santidade de Deus, irmãos, precisa ser dada ênfase nas nossas músicas, na nossa maneira de cantar, nas nossas mensagens, na pregação, no estudo bíblico. Essa glória, essa santidade de Deus precisa ser dada a ênfase nela. Boa noite, pastor Luiz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo também aqui no nosso culto. Muito bom saber que os irmãos, a irmã Rosa, a irmã Rosângela, eu não consigo chamar a irmã Rosa de Rosângela. Boa noite, irmã, e obrigado pelas dicas do chás. Tô seguindo a risca, viu? Vamos cantar o hino 9, irmãos, do nosso cantor cristão. Vou colocar aqui novamente ele cantado e os irmãos cantem junto. Vou colocar a letra aqui também.
nosso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Amém. Amém, irmãos. É maravilhoso podermos estar diante da presença de Deus, glorificarmos o seu nome, porque Ele é santo, 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 e ai de nós se não glorificarmos, né? Depois de ter recebido o conhecimento a respeito da pessoa de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, ai de nós se nós não nos rendermos em louvor a Ele. Boa noite, irmã Daiane, seja bem-vinda. Bom, hoje é culto de estudo bíblico. Como eu falei para os irmãos que estavam no início dessa transmissão, desse culto, o irmão Raimundo não pôde trazer hoje a palavra, né? Por motivos de trabalho, mas eis-me aqui, né? Eis-me aqui, é a palavra do Senhor que vai ser pregada, seja quem for o irmão que estiver aqui, irmãos, trazendo a palavra, se for pregada de acordo com aquilo que foi revelado, com certeza é Deus falando, independente de quem estiver pregando. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 10, versículo 25.
Diz assim o texto: Então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Amém. Oremos mais uma vez. Amado Deus, nós te glorificamos, Senhor. E diante da tua palavra, Senhor, aqui lida, nós te suplicamos que o Senhor venha, Senhor, ao nosso encontro nessa noite, falando, Senhor, falando aos nossos corações, convencendo-nos, a Deus, através do teu Santo Espírito e glorificando o teu nome, Senhor. Sabemos que a tua palavra ela não volta vazia sem cumprir aquilo que te apraz. E é nisso que nós cremos, é nessa confiança, Senhor, em que pregamos. E é nessa confiança que nós nos sentamos para ouvir, a Deus, o que o Senhor tem a nos dizer. Sabendo que esse tempo não é em vão. Esse tempo não é em vão. Nos abençoa, Senhor, nos livrando de toda distração nessa hora. Abençoando, Senhor, essa transmissão, essa conexão, para que tudo saia, ó Deus, de acordo com a tua vontade, que o teu nome seja glorificado nessa noite. Mais uma vez eu te suplico, Deus, usa a minha vida, Senhor, para a glória do teu precioso e santo nome. Amém. Amém, irmãos. Esse texto ele é bastante conhecido e eu fiquei pensando em algumas coisas quando eu comecei a ler. Texto que eu já li dezenas de vezes desde que eu me converti, mas a palavra ela é muito viva. Ela é muito viva e sempre vai ter algo a nos falar. Então talvez se tem alguém aqui conectado nessa noite esteja pensando: eu já ouvi essa parábola tantas vezes. Saiba que Deus quer falar com você também, mesmo você já conhecendo o texto. Deus tem muito a falar. E eu gostaria de iniciar, irmãos, dizendo algumas verdades. Que todas as vezes que nós vamos nos dispomos em alguma empreitada para fazer alguma coisa, existem alguns comportamentos, algumas atitudes de nossa parte que precisam ser feitas. E desse texto, da atitude desse escriba, desse doutor da lei, eu tirei 3 coisas que elas são essenciais para uma descoberta de uma existência saudável, ou seja, de uma vida verdadeira, de uma vida com sentido. Para que nós fomos criados? Como nós devemos viver a vida aqui? Qual a atitude que nós precisamos ter para descobrir, e não somente descobrir, experimentar o que é realmente a nossa existência? Para que nós nascemos? Para que nós somos criados? São perguntas que corroem a mente dos homens desde que o mundo é mundo. Por que nós estamos aqui
nesse universo tão imenso. E essas três coisas, três atitudes que eu vejo aqui nesse homem e que serve para nós nessa noite precisamos fazer o questionamento correto, as perguntas corretas. Como toda pergunta precisa de uma resposta, nós devemos buscar na fonte correta as respostas para a inquietude da nossa vida e a motivação correta. Então, o questionamento correto, a fonte correta e a motivação correta. Boa noite, irmã Jenny, moça mais bonita desse bate-papo aqui. Beijo para você. Então, o questionamento correto, a fonte correta e a motivação correta. Irmãos, a primeira atitude, a questão do questionamento correto. Uma existência saudável, uma vida saudável, ela vai partir, em primeiro lugar, de ter um questionamento correto. Todo mundo precisa ter algo no seu coração, na sua mente, que te inquieta, que te motiva a buscar respostas, que te motiva a correr atrás. E a gente olha para a vida, para a nossa experiência de vida, para a experiência de vida das pessoas que estão ao nosso redor, e nós percebemos que existem inúmeras, como eu posso dizer, prioridades na vida das pessoas e até mesmo nas nossas vidas. Inúmeras coisas, inúmeras prioridades que tomam conta da mente das pessoas. Questionamentos muitas vezes importantes, mas eu quero dizer que esse questionamento a respeito da vida eterna é o questionamento mais importante que você pode fazer na sua vida. Na verdade, você foi criado, você nasceu já com este questionamento, com essa inquietude no seu coração. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós estamos passando por um momento de pandemia em que todos os dias nós recebemos notícias de que alguém faleceu. Estamos vendo a morte perto de nós todos os dias. Eu mesmo tive esse vírus que matou tanta gente no meu corpo. E eu fiquei pensando, meu Deus, a morte estava perto. Nós estamos tendo uma experiência, irmãos, de perceber que isso tudo aqui ele é muito instável, de que hoje nós estamos aqui e amanhã nós não vamos estar. E se a prioridade na nossa vida, a única preocupação da nossa vida sempre foi as coisas daqui, o que vai acontecer quando nós partirmos daqui? E você sabe que desde que você nasceu, não, porque não existia a consciência de morte quando você nasceu, mas desde que você começou a ter as suas faculdades racionais, mentais, você começou a perceber que havia alguma coisa errada, que existia algo chamado morte no mundo. Eu lembro, a primeira vez, irmãos, que eu ouvi falar sobre a morte, essa foi uma experiência traumatizante para mim. Eu lembro que alguém havia falecido na televisão do meio artístico, e eu devia ter uns 4, 5 anos, algo assim. E eu lembro de estar assistindo televisão com a minha irmã. Eu já sabia, já tinha ouvido falar que algumas pessoas tinham morrido, mas eu não acreditava que era para todo mundo. E eu, na minha inocência de criança, eu falei para minha irmã assim: ainda bem que nem eu, nem vocês nunca vão morrer, né? Aí a minha irmã, naquela imaturidade de adolescente, aquele tato para falar com criança, ela disse assim: todo mundo vai morrer um dia. Irmãos, aquilo me desesperou de tal modo, porque eu comecei a pensar na minha mãe, comecei a pensar no meu pai, nos meus irmãos, comecei a pensar na minha própria vida, e ali eu comecei a questionar, né, a respeito da morte, aquela coisa que Deus havia colocado no meu coração de eternidade, que Ele coloca no coração de todo mundo. Ninguém aceita a morte. Ninguém aceita tudo isso que está acontecendo, exatamente porque o projeto inicial não era para ter fim, para nós morrermos, irmãos. Mas a partir do momento em que nós percebemos isso no nosso coração, nós precisamos questionar. Porque nós temos esse senso dentro do nosso coração de eternidade. E nós precisamos questionar todo mundo que perde alguém querido, todo mundo que fala sobre a morte. Você percebe que há um consenso geral de que não acaba ali, de que existe alguma coisa depois da morte.
Algumas pessoas creem que quando você morre, você acaba tudo. Mas no fundo, quando nós vamos a um velório, a um funeral, nós percebemos que há um clima de incerteza. É um questionamento que está falando alto ali no ambiente, mesmo sem as pessoas abrirem as suas bocas. E agora? O que vai ser? Então saiba que o questionamento mais importante que você precisa fazer na sua vida é: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O que eu devo fazer se o Covid me pegar e eu partir daqui? O que eu devo fazer antes para ter a vida eterna? O que eu devo fazer? Essa foi a pergunta daquele homem, a pergunta correta. A pergunta correta, nós precisamos ter isso em mente, irmãos. O questionamento correto, a prioridade correta, a inquietação correta. Mas a segunda atitude é a fonte correta. Nós vivemos no mundo da pós-verdade. Vivemos um mundo em que diz que existem inúmeras verdades e que, como se nós estivéssemos no supermercado, há uma grande prateleira de opções e nós podemos escolher aquilo que mais nos agrada. Olha, é uma filosofia de vida muito assim, muito fácil de se aceitar, muito cômoda, mas infelizmente ela não é verdadeira. Infelizmente não, felizmente ela não é verdadeira. Porque a verdade, ela é uma só. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele não disse que é uma das verdades, ele disse: eu sou a verdade. E então a gente pode perceber na nossa experiência de vida que as pessoas estão buscando respostas para a inquietude da sua alma, do seu coração, para essa questão do Covid agora e tantos outros problemas, tantas mazelas da humanidade. As pessoas estão buscando respostas em tantas coisas, irmãos, em filosofia, em ciência. Tudo isso tem o seu valor. Eu amo filosofia, eu valorizo a ciência, mas a resposta, a verdade está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Pare de correr atrás de respostas aonde você não vai achar. Pare de correr atrás de fake news. Essa informação é a informação mais importante da sua vida. O que você deve fazer para ter a vida eterna? Saiba que existe uma pessoa que pode te responder essa questão, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Senhor, e somente Ele. Os livros não vão te dar essa resposta, a filosofia não vai te dar essa resposta, a ciência não vai te dar essa resposta, o seu professor de escola, da faculdade não vai te dar essa resposta. A resposta está em Jesus. A resposta está em Jesus. Então o questionamento correto, o questionamento que você deve fazer na sua vida é: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E a fonte correta a quem você deve recorrer é Jesus. E somente Ele, somente Ele. Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Longe dele há tanta confusão. Há tanta confusão. Longe dele há tanta perdição. Jesus Cristo está disponível. Jesus Cristo é a verdade. A resposta para o questionamento mais importante da nossa existência, da nossa vida. Ele é a verdade. Mas eu disse que haviam três coisas, três atitudes. Não basta você ter o questionamento correto, fazer a pergunta certa. Não basta você ir recorrer até a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Tem a questão da sua motivação. Tem a questão da motivação. O texto diz que aquele homem, aquele escriba, aquele doutor da lei, ele foi fazer o questionamento a Jesus, mas não na intenção de obter a resposta, não na intenção de encontrar, de ver saciado seu questionamento, a sua dúvida, a sua inquietação. Eu nem sei se havia inquietação no coração daquele homem,
mas ele foi simplesmente para colocar Jesus à prova. Olha o que o texto está dizendo. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Talvez você até reconheça em Jesus um mestre, como esse homem reconheceu. Talvez você até reconheça que existe essa necessidade de perguntar e de obter resposta para esse questionamento. Mas com qual motivação você tem buscado a Jesus? Qual a motivação? A motivação desse homem foi colocar Jesus em xeque, foi colocar Jesus à prova. Mas talvez a motivação de muitos hoje seja para buscar bens espirituais, bens materiais, a cura física. São coisas importantes, irmãos, que não é pecado você buscar Jesus por essas coisas, mas essa não deve ser a motivação do seu coração. A motivação deve ser de você realmente perceber que Jesus é esse caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, e que só nele há resposta. É aquela motivação de Pedro, quando Jesus disse: se vocês vão me deixar, Pedro diz: para onde mais nós poderemos ir, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. O grande problema é que nós estamos vivendo numa cultura em que olha Jesus como apenas um meio, apenas como um meio, quando na verdade ele é o foco, quando na verdade ele é o objetivo, ele é o lugar onde nós devemos chegar. E nós percebemos que esse homem fez a pergunta certa, foi até a fonte correta, mas com a motivação equivocada. Eu fico me perguntando, quão perto ele esteve da fonte de vida? Quão perto ele esteve da fonte de toda a sabedoria que poderia saciar a sede da sua alma, que poderia responder todas as inquietudes do seu coração? Quão perto ele esteve? Assim como o jovem rico, como aquele jovem chegou perto, mas por causa da motivação, não conseguiu enxergar. E é curioso isso. É curioso isso. Como as pessoas olhavam para Jesus. Lá em Isaías 53 diz que as pessoas olhavam para Jesus e não viam nele beleza nenhuma, nem formosura. Mas aqueles a quem o Espírito abriu os olhos, declararam como João declarou no início do seu evangelho: nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Humanamente falando, Jesus não tem atrativo nenhum. Humanamente falando, a única coisa que atrai em Jesus são as bênçãos materiais, era a cura das doenças. Mas quando Deus abre os olhos para enxergar a verdadeira atratividade de Cristo, toda a sua beleza, toda a sua glória, nós passamos a enxergar que Ele é a fonte de toda a vida, que Ele é a fonte de toda a verdade, que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Mas esse homem não enxergou isso, pelo menos não nesse momento. Nós não podemos dizer se ele teve uma experiência depois. Mas aqui nesse contexto, não. E a gente vai perceber pelo decorrer do texto. Nós vamos perceber pelo decorrer do texto. Porque eu posso fazer a pergunta correta, mas com a motivação errada. Jesus diz: o que está escrito na lei? Como lês? A resposta de Jesus é muito clara. Tudo o que você precisa saber para herdar a vida eterna, para merecer a vida eterna, foi revelado na lei. Foi revelado na lei. E aí quando, olha só, não tire conclusões precipitadas do que eu estou falando. Não ainda. Guarda essa palavra. O que eu posso fazer para merecer a vida eterna? Para obter a vida eterna? Jesus diz, tudo que você precisa para obter a vida eterna está aqui na lei. O que diz a lei?
E aí aquele homem, doutor da lei, conhecedor das escrituras, da lei de Moisés, ele diz assim, versículo 27, acompanha comigo. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Eu imagino que aquele homem, ele estufou o seu peito para mostrar todo o seu conhecimento. Jesus diz, o que diz a lei? É nela que está escrito o que você precisa para herdar a vida eterna. Aquele homem estufa o seu peito e diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Eu imagino que ele inflou o peito como um pombo diante de Jesus, e Jesus ele dá uma resposta, ele fala assim, respondeste bem, faze isso e viverás. Parece, assim, lendo de uma forma artificial, irmãos, parece que tá tudo bem, parece que tá tudo legal. Mas quando nós meditamos nisso de uma forma assim mais aprofundada, nós percebemos que não tá legal não. Tem um problema aqui. Aquele homem sabia a lei, sabia a letra. Mas essa resposta, quando Jesus disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus está se referindo à promessa da lei, de que o homem viveria por cumprir toda a lei. Quer ver? Levíticos 18:5 diz assim. Levíticos 18:5. Olha só o que diz. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. O homem viverá por obedecer à lei. Mas aí a gente dá uma olhada na lei. Aqui ele deu um resumo da lei. Jesus também resumiu a lei dessa forma. Vamos ver se está tudo ok. É fácil então obter a salvação, obter a vida eterna. É só olhar o que está escrito na lei e obedecer. Simples assim. Você pode garantir a sua salvação agora. Faz isso e viverás. É o que diz a Bíblia, é o que falou o Senhor Jesus. Mas vamos dar uma olhada para essa lei. O resumo nela aqui, né, na verdade, né? Voltando lá para Lucas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Opa. Quem pode amar o Senhor de todo o coração? Quem é o homem, quem é a mulher que não tem o seu coração dividido? Entre tantas paixões, entre tantos amores, entre tantas motivações. Quem é o homem que nasceu e que nascerá, que já amou o Senhor de todo o coração? Na totalidade do seu ser, com todas as suas forças, como diz o texto, com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Nós não podemos ser hipócritas, como esse homem disse, como esse homem foi aqui, de dizer que nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, porque isso é uma mentira. Todos nós estamos todo o tempo empregando forças em tantas coisas. Todos nós estamos todos os dias empregando nosso coração dividido entre tantas coisas, entre tantos sonhos, entre tantos planos, entre tantas pessoas. E muitas vezes, até mesmo para cultuar ao Senhor 1h30, 1h30, 2 horas. É um sacrifício tão grande. E aí o texto vai continuando com toda a alma. Impossível. Com todas as forças, com todo o entendimento. Quando Jesus disse isso, irmãos, faze isso e viverás. E a questão de amar o próximo?
como a ti mesmo. Amados, nós amamos tanto a nós mesmos. Amamos tanto a nós mesmos que é impossível não vasculhar o nosso coração e não dizer que nós estamos falhando, que nós falhamos nisso todos os dias. Nós estamos sempre preocupados com as nossas coisas. Como é que alguém pode ter coragem de dizer que consegue cumprir essa lei? Na verdade, todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. E se a maneira de nós obtermos a salvação é o cumprimento dessa lei, então nós estamos todos perdidos. Perdidos porque é impossível. É impossível. A resposta de Jesus para aquele homem, faze isso e viverás, deveria causar naquele coração aquele sentimento de que é impossível. É impossível. Quem ouve a lei do Senhor deveria ouvir ela e se atemorizar e dizer: é impossível, eu estou perdido. Porque não está como, eu não amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, é impossível, eu não amo o próximo como a mim mesmo. E agora o que eu devo fazer para ser salvo? Se a minha salvação, se a vida eterna depende disso daqui, eu estou perdido. E realmente, se a salvação, se a vida eterna dependesse disso daqui, nós estaríamos perdidos. Sabe por quê? Eu vou falar para você qual é a serventia da lei. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas 3. Olha só o que Paulo fala, né, em Gálatas 3, a partir do versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer na prática de todas as coisas escritas na lei, no livro da lei. Maldito todo aquele que não permanecer na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É maldito. É culpado. E todos nós somos transgressores, todos nós transgredimos a lei do Senhor todos os dias. Então todos nós, pelas obras da lei, somos malditos, culpados. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer estas coisas terá a vida por meio delas. Mas olha só a esperança. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E só para complementar isso, olha o que diz a partir do versículo 22. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que nela fôssemos justificados. Então, ao ouvir a lei e perceber a impossibilidade de salvar-se por seus próprios méritos, a lei deveria nos conduzir a Cristo, a lei deveria ter conduzido aquele homem a se ajoelhar diante de Jesus e dizer: eu não posso, eu estou perdido, salva-me, Senhor. E aquilo que nós lemos aqui se cumpriria na vida daquele homem, pois Jesus se tornou maldição por cada um de nós. Nós que éramos malditos por causa da transgressão da lei, o Senhor se tornou maldição, se tornando pecado naquela cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, se a salvação dependesse, a pergunta: o que eu devo fazer para herdar a salvação? Você não pode fazer nada. Você não pode fazer exatamente nada para herdar a salvação, mas existe alguém que pode te dar a salvação. Existe alguém que pode te dar a vida eterna, é Jesus. E o que Jesus queria ouvir daquele homem era: eu não posso, Senhor, mas tu podes me dar a salvação.
Mas a resposta daquele homem, irmãos, é de cortar o coração. Porque ao invés da lei guiá-lo até Cristo, fazê-lo se render até Jesus e mostrar toda a sua incapacidade, ele ainda encontrou espaço para vanglória. Ele disse no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Sabe por que ele falou isso daqui? Ele fez essa pergunta? Porque essa resposta evidenciou a situação do seu coração, irmãos. Para o judeu, o seu próximo era somente os justos. Existia uma casta de pecadores, que eram os impuros, que eles não poderiam se misturar, ou seja, um doutor da lei, um escriba, um fariseu, ele era alguém que estava acima do outro. Ele era alguém que tinha conhecimento das escrituras, da lei. Ele era um religioso. Ele era alguém que cumpria com as suas obrigações religiosas. E por essa razão, ele se coloca num patamar acima. Sabe aquela coisa de que quando a gente prega o evangelho para alguém e fala dessa impossibilidade de salvação e de que todos nós estamos debaixo do pecado, malditos por causa da transgressão, e a pessoa olha e fala assim, mas eu não sou, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. E a pessoa começa a colocar diversas qualidades, se colocando num patamar acima. Foi essa a posição desse homem. A situação exigia quebrantamento de coração, humilhação, de dizer, eu não posso. E é impressionante como essa é uma tendência do homem, né? Ele sempre vai achar que ele pode, ele nunca vai considerar a impossibilidade de algo. Na questão da salvação, você diz, a salvação é de graça, você não pode fazer nada para se salvar. Mas o homem, se preciso for, ele vai se ajoelhar e sair caminhando ajoelhado quilômetros e quilômetros para obter algum bem espiritual. Quando na verdade é de graça. Mas para quebrar o orgulho desse homem, Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola. Aí ele diz assim, Jesus respondeu, versículo 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo-o encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. Aqui, irmãos, nós não vamos entrar assim a fundo nessa parábola. A proposta aqui, né, para essa noite era enfatizar mais o princípio da conversa. Mas com esta história contada, Jesus mostra algo para aquele homem e para nós hoje. Que o que importa de verdade não é aquilo que é aparente. As pessoas podem nos considerar religiosas, né? Vê a gente indo para a igreja e fala, nossa, como o irmão Anselmo é religioso, ele está sempre na igreja. Não é isso que é importante aqui.
A gente vê que nessa história, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aquela era uma estrada muito sinuosa, irmãos, muito perigosa, cheia de ladrões, cheia de rochas no caminho. Era uma ladeira assim, muito íngreme e perigosa. E era assim um prato cheio para ladrões. E essa estrada ela é muito parecida com o mundo que a gente vive, irmãos. As pessoas estão machucadas, estão feridas aí na beira do caminho, porque esse mundo é perigoso. Esse mundo jaz no maligno. E Satanás veio para matar, para roubar e destruir. E as pessoas estão machucadas na beira do caminho. As pessoas estão feridas, as pessoas estão necessitadas, precisando de ajuda. E a gente olha para a atitude de dois religiosos, o levita e o sacerdote. A sua condição religiosa de nada valeu, de nada importou ali. O que Jesus quis dizer com isso daqui, e ao colocar no final um samaritano, que foi quem auxiliou aquele homem ferido, o samaritano que era o impuro, que o judeu não poderia conversar, que o judeu não poderia tocar, foi quem ajudou na história. E para que Jesus fala tudo isso daqui? Para mostrar algo muito importante aqui, irmãos. Que a minha religião, ela não vai me salvar. Que os meus feitos religiosos, eles não podem me salvar. Porque mais cedo ou mais tarde, essa aparência de religioso, ela vai se desfazer. E as minhas ações vão acabar mostrando aquilo que realmente eu sou. Sabe aquela coisa, quantas vezes nós não já nos surpreendemos com histórias de gente que parecia assim ser de tanta índole e que depois mostrou que era apenas uma casca, que aquilo não era verdade. Aquele homem, que era um doutor da lei, ele devia ter uma aparência religiosa, uma aparência de respeito, mas a sua arrogância, o seu ego ali diante de Jesus, demonstrou que ele não havia entendido nada, de que aquilo era só religião, de que aquilo era só teoria e aquilo não havia se tornado prática na vida dele. Eu gosto muito da parábola do banquete, quando Jesus fala que um homem preparou as bodas do seu filho e convidou os importantes, né, da vizinhança ali da terra, que estava todo mundo ocupado, ninguém... um falou, meu filho vai se casar hoje, eu não posso ir, outro, eu preciso fazer os meus negócios, não posso ir. E aquele senhor, ele ordena aos seus servos, buscai pelas esquinas, pelos valados, todos aqueles que puderem entrar. E a casa se encheu de mancos, de aleijados, de cegos. E a gente percebe que o reino de Deus não é para quem se sente demais, irmãos. Não, o reino de Deus, a vida eterna, não é para aqueles que acham que pode chegar com seus próprios méritos. Não é para os santarrões. O reino de Deus é para aqueles que se percebem indignos, mas que, quando percebem que há tanta graça no Senhor, ele não pode fazer outra coisa a não ser se render e aceitar de bom grado a salvação. Porque ele sabe que por ele mesmo não pode fazer nada. Amados, que o meditar na lei quebrante o nosso coração. Que o meditar na palavra de Deus quebrante o nosso coração a ponto de nós dizermos, e nós percebermos e experimentarmos isso, de que nós nada podemos fazer. Não temos nada para oferecer. E que não existe nada que você possa fazer para a salvação da sua alma. Aliás, a única coisa que você pode fazer é entregar-se a Jesus e dizer, Senhor, salva-me.
salva-me porque eu não posso. E como a Bíblia diz, esse coração que nós temos de pedra, que não consegue amar o Senhor, que não consegue amar o próximo, ele vai ser mudado. O Senhor vai nos dar um novo coração, essa experiência do novo nascimento, da regeneração. Um coração que ame ao Senhor. Enquanto estivermos aqui vai ser ainda um coração falho, um amor falho. Mas é um coração que ama ao Senhor, que ama o seu próximo. Não por causa do nosso merecimento, da nossa capacidade, mas por causa da graça do Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo. No próximo domingo, às 9h, irmão Paulo, se você estiver aí, me confirma o horário. Acho que é 9h30 da manhã. Nós teremos a EBD. Nós vamos continuar no capítulo 7 de Coríntios. Se não me engano, não me falha a memória agora, é a lição 12 da revista. Nós iniciamos no último domingo e vamos prosseguir nesse próximo. E no culto da noite, às 19 horas, o nosso pastor Luiz vai trazer a mensagem. Creio que todos nós estamos com saudade de ouvir o pastor Luiz. E com toda certeza Deus vai falar com os nossos corações. Vou buscar os irmãos da equipe de louvor para ver o que a gente pode fazer no próximo domingo, para de repente algum irmão cantar da sua casa. O irmão Paulo está confirmando, 9h30 da manhã, a nossa EBD no próximo domingo. Então eu espero encontrar vocês aqui de novo no próximo domingo, 9h30 da manhã, para a nossa escola bíblica dominical, e às 19 horas para o culto à noite. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, por esse tempo que nós tivemos aqui. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e fazemos isso no nome santo e precioso de Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz, ó Deus, por tua palavra, por essa salvação da qual nós não merecíamos, ó Deus, mas de que por graça o Senhor nos permitiu, ó Deus. Enfim, ó Deus, quebranta os nossos corações, que o meditar na tua lei, Senhor, possa trazer contrição, quebrantamento de coração, e nos levar, Senhor, como diz lá em Gálatas, nos conduzir a Cristo, nos conduzir aos teus braços, ó Senhor. Ó Deus, e nos conduzir a esse lugar que é o melhor lugar do mundo, que é até a tua presença, aos pés da cruz, aos pés de ti, ó nosso Salvador Jesus. Ó Deus, nos dê uma noite de paz agora, Senhor, na tua presença, e amanhã um dia, Senhor, de bênção. Guarda, Senhor, os teus filhos, guarda as nossas famílias. Ó Deus, quero orar, ó Deus, pelo Adão, esse pedido que chegou agora há pouco pela irmã Morenise, que está com Covid. Deus, tem misericórdia, não somente dele, mas de todos aqueles, ó Pai, que estão enfrentando, Senhor, alguma enfermidade, desemprego, solidão ou algum tipo de problema decorrido dessa pandemia, Senhor. Fortalece a tua igreja, aviva-nos, Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A irmã Kátia pede oração, que ela não está se sentindo muito bem. Vamos nos lembrar da irmã Kátia nas nossas orações. Na terça-feira ela já estava meio gripada. Vamos orar assim, irmã Kátia. Vamos lembrar de você nas nossas orações. A irmã Nilda também está online aqui. Muito bem, irmãos. Então, nós nos encontramos no próximo domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite. Não se esqueçam de orar uns pelos outros. Boa noite a todos e Deus os abençoe.